Eu vou desenvolver um estudo com relação a o que é necessário para não naufragar na fé. O que é necessário para não naufragar na fé. Tá? Então a gente vai ver que a batalha da fé ela vai ser bem sucedida com uma boa consciência. E ver que relação é essa entre consciência e fé, fé e consciência. Tá? E tem um texto que a gente vai ler. Uma boa noite para a irmã Solange, uma boa noite para o irmão Pedro. Então a gente vai desenvolver um texto em cima de Timóteo, 1 Timóteo 1, 18, 20, tá? Que Paulo está demonstrando a Timóteo a respeito de alguns problemas, né? Principalmente com pessoas que não tinham firmeza na fé delas, né? Firmeza na fé, e naufragaram, né, na sua fé. Tá? Eu vou ler o texto para a gente poder desenvolver. Se os irmãos já sabem, algum pedido de oração deixa para o final, a gente vai, né, já faz 7 minutos que começou, a gente vai orar no final, tá certo? Diz aqui o texto: este é o dever de que te entrego, ó filho Timóteo. Ou seja, Paulo chama Timóteo de filho. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, ou seja, as profecias faladas a respeito de Timóteo, ou seja, a expectativa que as pessoas tinham a respeito de Timóteo. Combate, firmado nelas o bom combate, ou seja, baseado na tua reputação, combate o bom combate. A reputação de Timóteo era muito boa, mesmo sendo um jovem. Imagina que ele tinha entre 17 e 20 anos. Tá? Ele era um jovem pastor, um pastor bastante jovem, naquele momento, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Ou seja, aqueles que rejeitaram a boa consciência significa que acolheram uma má consciência. E por isso naufragaram na fé. E dentre estes se contam, e aí aparece o nome de 2 pessoas, que só é citado de forma negativa, né? Que é Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, ou seja, eles estavam blasfemando. A gente vai tentar entender o que estava por trás dessa blasfêmia que eles estavam ensinando. Então vamos orar para a gente poder começar, tentar entender e compreender o que Paulo quis ensinar aqui para a gente e para Timóteo, né? E de forma extensiva a todos nós. Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigado por nossos alimentos. Muito obrigado por tudo que Tu tem nos suprido, Senhor, das nossas necessidades. Agora vamos falar um pouco sobre a fé, sobre a consciência, essa relação de fé e consciência. Te pedimos, Senhor, que ilumine as nossas mentes para poder expor e poder compreender o que vamos falar e o que vamos ouvir. É necessário que estejamos bem atentos ao que o Espírito Santo e ao que Deus quis nos ensinar e quer nos ensinar com esta palavra, com este texto. Muito obrigado por tudo que Tu representa para nós. No nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina, que salvou a mim e a muitos. Em nome de Jesus, amém. Então vejam só. Primeira coisa que a gente vai começar a analisar. Paulo usa umas figuras de linguagem, né? Por exemplo, naufragar na fé. Naufragar na fé. Então, o que é naufragar na fé? Vou discorrer com alguns tópicos aqui para a gente poder chegar a essa ideia do que significa naufragar na fé. Que relação é essa da fé com a boa consciência? Vejam só. Nas navegações antigas,
os navios não eram orientados como hoje, por exemplo, por satélites ou por GPS. Um exemplo, até nós mesmos somos guiados por um GPS. Então, por exemplo, quem tem o Waze é um programa de celular que você coloca onde você está saindo, de onde você está saindo, ou seja, a sua origem, e coloca o seu destino. Ele leva você lá, ele vai mostrando o caminho para você. Tá? Ele deixa você no lugar. Se você colocar o nome certo do local onde você quer chegar, ele vai mostrar o caminho para você. Então, na época de Paulo, o equipamento mais importante a bordo dos navios eram as bússolas. Todo mundo em algum momento viu uma bússola, pelo menos nem que seja de foto, mas já teve uma bússola na mão. Eu tenho uma pequena bússola aqui, mas não sei onde ela está. Mas ela funciona. Você coloca ela, ela tem o norte, Ou seja, há um eletromagnetismo na Terra que faz com que as bússolas apontem para o norte. E isso serve de orientação, servia de orientação para os navios. Ou seja, estivesse fazendo sol, ou mesmo em noites, nas mais absolutas trevas, sem nenhuma lua que clareasse o caminho, que mostrasse para onde se estava indo, ou tendo estrelas no céu, se o navio estivesse fora do seu curso, ele não saberia o caminho certo. Ele não saberia. Se numa noite escura, sem bússola, ele não saberia. A bússola era uma informação importante e vital. Certo? Ela ia dizer aos marinheiros em que direção eles estavam seguindo. Imagine que eu quero seguir para o sul e eu posso me orientar com a estrela do Cruzeiro do Sul. Porque ela aponta para o sul. Então eu vou para seguir essa estrela, essa constelação, e algumas estrelas, dependendo de onde elas estão, elas vão me dar o sentido onde é o sul, e para onde é o norte. Então é claro que em noites sem estrelas, ou mesmo nas noites de chuva intensa, e nos dias nublados e de chuva intensa, a bússola se mantinha como o cerne da operação do navio. Então o navio sabia o rumo a seguir por conta da bússola. Agora imagina se você está em alto mar, com aquelas caravelas que são navios de madeira, com os mastros de madeira e as velas de tecido. Se você perdesse uma bússola ou parasse de funcionar, ou ela se desregulasse, certo? Ou seja, os marinheiros e o capitão do navio estariam em péssimas situações, em apuros, e com um grande problema para controlar o navio na direção certa. Você imagina o pânico em alto mar de ver o navio sem bússola, e sem ter estrelas no céu, sem ter aonde estava a posição do sol, onde o sol estava nascendo, que o sol sempre nasce do leste e vai se pôr no oeste. Então, como fazer? Então, para muitos escritores antigos, o equivalente, Paulo também usa essa ideia, por trás dessa história de naufragar na fé. Para muitos escritores antigos, a bússola do ser humano era a sua consciência. A bússola do homem era a sua consciência. Então a sua consciência, a consciência, ela dava o norte a ser seguido. Dava o norte a ser seguido. Então, do ponto de vista moral, a consciência era um juízo prático, É um juízo utilizado, uma forma de pensar, certas condições e avaliar certas situações que nós, seres humanos, podemos, por exemplo, no caso, distinguir o bem do mal.
além de distinguir o bem do mal, era possível, através da consciência, e é possível sim, ainda, através da consciência, nós avaliarmos moralmente os nossos atos e avaliarmos moralmente os atos dos outros. Então, quando alguém diz que alguém, né, quando qualquer pessoa diz que alguém tem uma boa consciência, significa que essa pessoa tem um sentimento, estando fundado ou não em preceitos morais, né? Por exemplo, um preceito moral, não roubar. Então, de onde vem essa ideia, né, de que roubar é algo errado? A nossa consciência nos leva a pensar isso. No direito se diz que há o direito natural. Então, o direito natural é o direito da consciência, onde a pessoa avalia que roubar algo que não lhe é propriedade, né, que ele não detém a propriedade sobre aquele bem, então aquilo é errado. Tá? Então, a boa consciência demonstrava e mostrava para as pessoas que você era um ser irrepreensível, tá? Tanto naquele ato específico como na sua conduta geral. E Paulo está chamando a atenção de Timóteo, e chamando a nossa atenção também, de que nós temos que manter a fé e boa consciência. Não há como subsistir fé e má consciência. Por que não? Porque elas vão se chocar. Elas vão entrar em conflito. A fé é o fim fundamental das coisas que não se veem. Eu sempre digo que a fé é como que você ver algo que está na sua frente, mas os seus olhos naturais não veem. Só pelos olhos da fé que você consegue compreender. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, que você vai ter conduta irrepreensível. Você vai ter uma conduta, de forma geral, aceitável. As pessoas não vão recriminá-lo pelas suas práticas, pela sua conduta. E ele diz assim, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Ou seja, aquele que rejeita a boa consciência, e a boa consciência vai me mostrar que conduta irrepreensível tem que ter, ela vai me levar a naufragar na fé. Então a consciência é uma bússola que me dá um norte. Tá? E a fé é como que o navio que me faz trafegar nesse mar, que são o mar dos mistérios de Deus, vamos dizer assim. E que me faz tornar claro isso. Eu sei para onde eu estou indo. Né? Se a minha consciência é minha bússola e minha fé é o navio que me conduz até Deus, então, se eu conseguir ter boa consciência e a fé com o firme propósito de cumprir o que Deus determina, ou seja, seguir as regras para que eu possa trilhar os caminhos corretos, eu vou ser bem sucedido. E ele diz aqui, dentre esses conta-se Mineu Alexandre, a gente vai falar um pouquinho dele na frente. Então veja só, por outro lado, uma má consciência, ela vai designar o quê? O sentimento de mal-estar ou de culpa moral. O que é culpa moral? Veja só, todo ser humano, ele pode ser ateu ou não ateu, ele pode ser cristão ou não cristão. Todo ser humano passa por um processo de sentimento de culpa. Né? Ele tem esse procedimento, ele tem esse sentimento, né, de culpa. Então está se associando erro e culpa. E a culpa, quando vem, ela é dirimida com a desculpa, por exemplo, ou com o perdão. Tá? O sentimento de culpa, ele é aliviado com o perdão ou com as desculpas. Né? As pessoas, ou embarrou alguém sem querer, me desculpe. Tá? Porque você está no sentimento de culpa que você agrediu alguém. Quando você não pede desculpa, a outra pessoa acha que, alguns consideram que é má educação, tá? Mas no fundo não há uma boa consciência.
porque já é moralmente aceito que se você bate e esbarra em alguém, você você está moralmente errado, né? É uma atitude reprovável essa, e você pede desculpa. Então, isso se dá por conta do respeito do outro, respeito da privacidade do outro, né? Ou seja, esse corpo me pertence, então ele é privado a mim, eu só dou acesso a alguém me abraçar se eu permitir. Tá? De alguém chegar perto e querer tocar, se eu permitir. Então, por isso que as pessoas têm esse tipo de questionamento moral. Então, a má consciência vai levar a esse sentimento de mal-estar, o sentimento de arrependimento ou de remorso. E aqui eu vou deixar claro o seguinte: o arrependimento, ele aproxima o homem de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas ele acolhe o humilde. E o humilde, o arrependimento é o primeiro passo de alguém que é humilde, porque ele reconhece quem é ele, o que ele é capaz, das suas limitações, das suas dificuldades. Então, a má consciência, ela vai criar problemas. Ela vai criar problemas. Então, a má consciência vai fazer com que você não consiga realizar o que é bom, não realizar o bem, ou seja, não realizar aquilo que é um dever para com o outro. Aquilo que a gente pode julgar como algo responsável. Então, tudo isso está por trás dessa ideia de Paulo de manter essa relação entre fé e boa consciência. Tá? E consciência, também a gente pode imaginar de forma muito prática, é aquela vozinha, aquela voz que muitas vezes soa estranha e é misteriosa, porque você tem a percepção de que alguém está falando com você. Você escuta algo como que dizem, não faz isso, não está certo. Na sua mente você escuta, você percebe isso, né? Não, isso foi bom, o que você fez foi bom, né? O que fez está correto, não devia ter feito isso. Então gera o sentimento de culpa. Então a consciência, ela trabalha antes, durante e depois do ato. E para o cristão ela está o tempo todo trabalhando, e a gente sempre diz o quê? Que o Espírito Santo atua nas nossas consciências. Quando diz que nós somos templos do Espírito Santo, é lógico que ele habita no corpo como um todo, mas ele vai atuar na nossa mente e nossa consciência. Então, a consciência vai dizer para mim o que é certo e o que é errado. Muitas vezes sussurrando, outras vezes gritando, outras vezes, muitas vezes até em silêncio. Mas eu vou perceber que ela está falando comigo, ela está falando conosco. Né? Então, Paulo aqui está começando a mostrar, né, ou a começar a fazer essa relação de uma visão, mostrar, na verdade, uma relação entre fé e consciência. Paulo está nos levando a pensar a respeito da visão cristã de consciência, da consciência. Então, Paulo aqui, ele está demonstrando que ele concorda com muitos professores da época, ou sábios da época, que faziam uma relação, que mostravam a importância da consciência na conduta humana. Então a consciência é um instrumento de tornar o homem cada vez mais humano e tornar o homem um ser que respeita o outro homem, um outro ser humano. Tá? Independente da posição social que ele esteja, ou que ele tenha. Então, Paulo fala sobre essa fé e consciência e ele está mostrando, ele quer mostrar que seria o Deus único e criador que implantou, vamos dizer assim, colocou, né, instalou, vamos dizer assim, né, usando um termo da informática, né, colocou no homem, tá,
no coração do homem, como que uma testemunha, alguém que está ali testemunhando como é que ele queria que a humanidade vivesse. Então a consciência é essa testemunha. Paulo está querendo chamar a atenção, mantendo a fé e boa consciência. Então essa relação entre fé e consciência é como uma testemunha que Deus colocou no coração do homem para que ele pudesse mostrar como queria que a humanidade vivesse. Esse é o ponto que Paulo quer chegar a falar em boa consciência. Paulo tinha um entendimento de que ninguém poderia viver como Deus gostaria por seus próprios esforços. Paulo tinha esse entendimento e nós também, os cristãos, temos esse entendimento. O homem não consegue viver como Deus gostaria que o homem vivesse por seus próprios esforços. Não é por força humana. Viver como Deus quer que o homem viva, porque o homem tem a natureza caída. O cristão tem esse entendimento. Então, não adianta esforço. Por isso que a salvação é um dom de Deus. Por quê? Porque se dependesse do esforço humano, da força humana, muitos se gloriariam. Dizer, eu gastei mais tempo do que você para obter minha salvação, eu gastei mais energia, eu gastei mais força. Mas no fundo, o que você vê é que a consciência, ela atua na mente do homem como testemunho de Deus, para que o homem possa obedecer e entender corretamente quais são os propósitos de Deus para o homem. Então, se a gente consegue obedecer corretamente essas determinações da consciência, e o indivíduo ele vive firmado na sua fé, tendo consciência que há um Deus criador, que ele é criado por Deus, e que Deus instalou, que colocou, que formatou, que disponibilizou para ele a consciência, então ele vai começar a entender que a vida é um dom de Deus. Se a vida é um dom de Deus, e se nós temos a natureza caída, ou seja, nós nos rebelamos contra o próprio Deus, nossa natureza, essa natureza não quer Deus, então a gente vai entender que uma nova vida só é possível no poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando você entende isso, que você tem uma consciência de que sem fé é possível agradar a Deus, que você tem que ter fé para poder tentar entender Deus e se comunicar com Ele, então você começa a entender que uma nova vida é necessária e ela é só possível, ou seja, como um dom de Deus, como só é possível a partir do poder do Espírito Santo. Então, se eu não tenho uma boa consciência, eu quero ter uma boa consciência, eu só consigo uma boa consciência com a ajuda do Espírito Santo. Não tem uma outra forma. Agora imagine só, e se a gente não desse ouvidos e não der ouvidos a essa consciência? Foi esse Paulo exatamente quis falar para Timóteo, que em algum momento duas pessoas, dois personagens, Himeneu e Alexandre, rejeitaram a boa consciência. Ele não explica por que alguém fez isso ou por que eles fizeram isso, mas ele mostrou esses dois exemplos. Então, Himeneu, aliás, aparece em 2 Timóteo 2,17, que é esse texto aqui que eu estou... Aliás, esse texto não, o outro texto que ele fala, em Himeneu 2,17, ou em 2 Timóteo 2,17, onde Paulo vai dizer que tanto ele quanto o outro homem estavam ensinando que a ressurreição já havia acontecido. Então, essa
é o naufragar na fé. Né? Esse é o naufragar na fé. Ou seja, ele havia dito, olha, nós já passamos pela ressurreição. Né? Nós já passamos pela ressurreição e nós não precisamos mais nos preocupar com a ressurreição dos mortos. Nós já fomos ressurgimos dos mortos junto com Cristo e vamos viver a vida eterna. E isso não é verdade. E Paulo estava combatendo isso porque ele estava ensinando isso. Então, dizia o seguinte, que se nós ressuscitamos dos mortos, já estamos ressuscitados dos mortos, o que é que acontece? A gente não precisa mais obedecer a nenhuma regra moral, por exemplo, a nenhum princípio bíblico, por exemplo, a nenhum dos mandamentos bíblicos, por exemplo, a nenhum ensinamento da palavra de Deus, porque nós moralmente já temos um corpo transformado, que a expectativa era essa, e é essa. Jesus vem a segunda vez buscar a igreja, que são o seu povo, aqueles que entenderam a mensagem, creram na sua pregação, aceitaram sua mensagem e seguem ele, são discípulos dele. Então essas pessoas, todas elas vão ressuscitar. Uns vão ser transformados em vida, porque ainda estarão vivos, e aí serão transformados como que no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, e aí todos terão um corpo transformado. E é essa ressurreição que Paulo está dizendo que ele estava ensinando, que já havia acontecido, isso não tinha acontecido ainda. Então, se eu estou ensinando algo errado, eu estou ensinando uma heresia, é o que é o termo utilizado, né? É uma heresia. Então, esse aspecto tem sido muito comum na utilização de pseudos cristãos sobre qual a diferença, tá, entre vai para lá, vai Marco Júnior, que eu estou aqui na live. Aí, aí o que acontece? Entre esses pseudo-cristãos que descobrem a diferença, que acham que descobriram uma forma de se libertar desse corpo em vida. E isso não é possível. A Bíblia diz que não é possível isso. Então ele imagina que se libertar de todos os problemas dessa vida, de todo o mal que a gente sabe que a vida traz, né? O mal está no homem, mas ele também ele coloca para fora esse mal pelos seus atos, pela sua má consciência. Então, essa ideia de falar isso e ensinar isso estava trazendo muita confusão na época para o pessoal que Paulo está falando aqui, né? Para esse pessoal. E ele estava ensinando, dizendo a Timóteo, olha, tem cuidado, porque estão ensinando isso. Está errado e é preciso ter outra postura. Ou seja, você tem que manter essa conduta irrepreensível e chamar atenção. Diz que estão ensinando. Então, muitas vezes as pessoas pegam sua consciência e deixam ela entregue a qualquer lugar na sua vida, menos no lugar onde a consciência devia estar. Você vai ver esse exemplo com um assaltante, com pessoas que fazem o mal. E aí você vai ver lá, por exemplo, no direito penal, tem para 235 artigos questionando atitudes que são consideradas reprováveis e que o homem deve sofrer uma reprimenda quem cometer aquele tipo de delito. Né? Então a gente tem consciência de que se a lei está estabelecida e ela só vai criar problemas, vamos pensar assim, para quem descumprir ela. Quem não descumprir, eu não preciso me preocupar com código nenhum. Se eu cumprir o que está determinado, eu não preciso me preocupar. Mas o que é que vai me dizer que eu devo cumprir aquilo? A minha consciência. Então a consciência para Paulo era importante, ela ser cultivada a boa consciência. Então tem gente que bota a consciência em qualquer lugar. Imagine se a gente usasse o corpo como uma casa, tem gente que coloca a consciência no quarto dos fundos.
ao invés de colocar na sala, ao invés de colocar no local onde nós jantamos, por exemplo, onde nós fazemos nossas refeições. Então, Paulo chama a atenção disso. Então, a má consciência vai levar a um desastre moral e espiritual. Tá? Porque a má consciência ela vai dar impulso e dar vazão a todo tipo de sentimento, desejo que é descontrolado. Né? A má consciência faz com que o homem use drogas, por exemplo. A má consciência vai fazer com que o homem se prostitua, com que o homem cometa assaltos, cometa delito, assassine alguém, né? Ele trapaceie, ele engane. Né? A Bíblia condena o adultério, ele adultere, a má consciência. Tudo é questão tudo está na consciência. Então, Paulo diz uma frase, e é uma figura de linguagem, né? Porque não foi literalmente, ele não fez isso literalmente, não há nem sentido de Paulo fazer literalmente, porque se o diabo é uma figura espiritual, ele não tem como fazer isso. Isso é uma figura de linguagem, quando ele diz assim: e dentre esses contam Simeão e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Aí tem gente que diz: rapaz, Paulo era tão bom, mas tão bom que pegou 2 caras e entregou a Satanás. No fundo é uma figura de linguagem, como alguém diz: eu estou morrendo de fome, né? Eu estou morto de fome. Né? É uma figura de linguagem, é uma metáfora. Só que aqui, Paulo está usando outro tipo de figura de linguagem, uma hipérbole. Ou seja, ele usa um exagero, né, uma expressão exagerada, para dizer que esse pessoal devia não estar junto dos outros que têm uma mente sadia, que têm uma boa consciência. Eles estavam criando problemas. Então, é um tipo de gente, Paulo está querendo dizer, olha, pessoas assim você não deve estar convivendo com elas. Ela vai trazer problema para vocês, porque ela está querendo contaminar vocês. Ou seja, quer alimentar você, dizendo que é vitamina, né, para você, mas na verdade isso é veneno. Está alimentando você dizendo que é um produto, que o alimento é saudável, mas ele está lhe dando veneno. E você não percebe. Então Paulo está dizendo, Timóteo, a gente não deve conviver, você não deve permitir que esse pessoal cresça dentro do grupo, né, da comunidade cristã que estava surgindo ali. Porque eles vão criar problema, porque a Bíblia não fala isso. Você está ensinando outra coisa e eles vêm com... você ensina um princípio, eles ensinam exatamente o oposto. Então Paulo dizia dizia e queria, primeiro, que essas pessoas fossem excluídas, tá? E a exclusão realmente é separação, para que eles pudessem parar para pensar. Quando ele diz, entregue eles a Satanás, é o seguinte, tire da igreja, deixa eles viver a vida como eles querem viver. Tá? Não deixa eles estarem ensinando dentro da igreja, dentro dessa comunidade que está começando. Né? E ainda hoje, quantas heresias não criaram problema dentro da igreja? Né? Tivemos pelo menos algumas que mudaram a história. Criaram muitos problemas, quase muda a história da igreja. Tá? Mas eu não vou me ater isso aqui, eu vou me ater nesse ponto aqui, que Paulo diz, entreguei eles a Satanás. Então, Paulo diz que a igreja era um local onde o poder de Deus tem que estar atuando para curar, para orientar e para dirigir o cristão. E não para ser um local, a igreja não era para ser um local de divergências. Né? De divergências. Então ele está dizendo aqui, você ensina o correto, orienta as pessoas para que elas tenham unidade. Por isso que a gente diz que a igreja é um local de unidade em meio à diversidade. Diversidade de forma de pensar, diversidade de cor, de gênero, de raça, diversidade de posição social. Todos têm uma forma de pensar diferente. Mas há unidade nessa diversidade de pessoas. Né? Então, saber que lá é um local onde Deus vai estar agindo na vida do cristão, com os ensinamentos, com as pregações, com o estudo da palavra, para que ele possa voltar para o dia a dia da sua vida e ele ter uma boa consciência. E essa boa consciência trabalhar com a sua fé.
ele também fala o seguinte, que ele está preocupado com essa comunhão entre os cristãos. Então ele quer impedir que essa comunhão seja quebrada, que essa comunhão seja abalada. Ou seja, Paulo queria tirar o privilégio, a ideia é essa, dessa comunhão desses dois. Ele quis tirar o privilégio deles terem comunhão com essas pessoas, tá? E deixar eles viverem a vida como eles queriam viver. Então, eles iam sofrer influência espiritual, né? Do mundo, como a gente diz, né? Das pessoas, eles iam começar a falar essas coisas aí fora. E eles iam ver que não ia ter muito resultado, porque as pessoas começariam a ver que muitos aprenderam, mas estão morrendo. Então, que ressurreição é essa que as pessoas morrem? Se Jesus prometeu que o cristão ele vai ressurgir em glória para viver eternamente ao lado de Deus. Isso é o que o cristianismo prega. É o que Jesus ensinou. Então ele disse, olha, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância aqui. Mas também ele disse, eu vou morrer e quando eu vencer a morte, vocês que me seguirem também vencerão a morte. Vocês não vão passar pela segunda morte. Então o objetivo para Paulo é que essas pessoas passassem por uma disciplina. Essa entrega para Satanás era uma disciplina. Era a ideia que no fundo ele queria que eles aprendessem o correto. Através dessa disciplina. Ele tira o pessoal do convívio e ele vai tratar de cuidar. Se eles não quiserem o cuidado, ou seja, o ensinamento, a orientação, acham que o que eles pensam está correto, então que vivam a vida do jeito que vocês querem, que queiram viver. Mas aqui, não. Aqui não vai dar certo. Você com essa ideia, aqui tem 50 pessoas, por exemplo. Tem 2, 3 que estão com ideia totalmente divergente de 47. Então, ó, esses 47 vão permanecer pensando dessa forma. E vocês, é melhor vocês irem arrumar outro lugar para vocês se juntarem. Então, Paulo está preocupado para que eles possam passar um tempo sem essa comunhão, eles possam refletir se eles estão certos, porque se tanta gente está discordando deles, então eles têm que parar para pensar um pouco. E que eles possam se arrepender. Tá? Quais são os ensinamentos que nós vamos tirar de tudo isso que a gente desenvolveu aqui? Primeiro que Paulo dá um desafio para Timóteo. De que ele deveria tomar que ele não deveria tomar o caminho nem de Himeneu, nem de Alexandre. Então, nós devemos estar firmados em dois princípios, em 2 pilares. Fé e boa consciência. Esses 2 pilares têm que estar, são a viga mestra, né? As vigas mestras da nossa vida, da nossa forma de pensar, da nossa mente. Então a consciência agora, que é outra coisa que Paulo quer ensinar, que a nossa consciência fosse educada, tá? De acordo com os ensinamentos de Cristo. Para que a gente pudesse atingir uma boa consciência, seria preciso e necessário estudar os ensinamentos de Cristo. Por isso que Paulo diz que nós devemos trabalhar para termos a mente de Cristo, ou seja, ter essa boa consciência. E a boa consciência de Cristo é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é fazer a vontade do que está estabelecido como conduta, regra, como princípio de vida para o cristão. Então, a fé em Deus e a boa consciência é o elo entre o homem e Deus. E esse relacionamento, ele vai transformando o homem a cada dia, a cada momento. Essa relação entre o homem se aproximando de Deus, o homem vai sendo transformado. Vai transformando-se em ter uma boa consciência, em conseguir adquirir essa boa consciência. Então, ele é transformado de criatura pelo Criador e torna-se filho.
É por isso que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, e todos aqueles que me receberem como Senhor e Salvador serão chamados filhos de Deus. A ideia que Paulo fala aqui de boa consciência, tá, é aquela em que a sua mente é alimentada por bons princípios, por boas práticas, por valores morais respeitados, valores morais que eu, como poderia dizer assim, plenamente aceitos, como o que a Bíblia diz que é como o cristão tem que ser. Então, o cristão tem que ter princípios morais que o leve a se destacar de forma positiva, tá? E esse destaque não leva ele a ter orgulho. Pelo contrário, o destaque do cristão no meio da sociedade faz, na verdade, ele mostrar Cristo. Faz ele refletir Jesus para as pessoas. Então, são valores que Deus estabeleceu, que são um referencial. Esses são os valores que vão mover o coração do homem, vão mover, como é que pode dizer, a mente do homem e a consciência do homem, para que eles possam, além de ter uma fé firmada e forte, uma fé convicta no que eles realmente acreditam, eles vão ter uma boa consciência e essas duas coisas, fé e consciência, vão trabalhar conjuntamente. E uma outra coisa que Paulo quer dizer é que quem rejeita essa relação entre uma boa consciência e fé, na verdade rejeita a vontade de Deus. Esse é o grande ensinamento que Paulo passa para a gente aqui. Então, Paulo desafia Timóteo a desenvolver e firmar-se em duas coisas, em ter uma fé firme e uma boa consciência, que esse relacionamento entre fé e consciência, na verdade, tem que estar junto com os ensinamentos que Cristo ensinou, que essa boa consciência associada com essa fé, na verdade, vão levar a você, levar a nós, a termos o entendimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu acrescento uma palavra minha, ela é leve. Não é um fardo, a vontade de Deus não é um fardo na vida do homem. Ela é boa, perfeita e agradável. E ela é gostosa de se carregar, vamos dizer assim, de se compreender, de se viver nessa vontade. Tá certo? Esse é o ensinamento de hoje. Temos ainda, acho que 5 a 7 minutos, entre 5 e 10 minutos no máximo. Acho que não dá nem 10 minutos, dá menos. Acho que uns 5 minutos. Se alguém tem algum pedido de oração, a gente vai fazer uma oração. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal que estava aqui assistindo. Aqui eu vi que tem a Andréa que estava assistindo, uma pessoa que eu conheço, uma amiga da faculdade. E um abraço para ela. Aqui ela estava no Facebook, outras pessoas entraram e já saíram. Aqui nós temos Clécio, irmã Solange, irmão Pedro. E de Góis, Tricolor, e Ellen. Tá? E agora só temos um abraço para todos eles. Tá certo? Se tiver algum pedido de oração, que vocês façam. Se não tiverem, eu vou orar para a gente encerrar. E domingo a gente se encontra de novo às 10 horas. Fazer outra live de domingo, de manhã e à noite. Fazer a live domingo de manhã e domingo de noite. Tá? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu imprimisse em nós essa consciência, essa voz que sussurra muitas vezes na nossa mente, que nos diz que
que diz, né, que não devemos fazer certas coisas. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos tem guardado, livrado do mal e cuidado de nós, dispensado a tua graça. Aumentando a nossa fé. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por essa exposição desse texto, onde aprendemos que uma boa consciência e uma fé firmada no Senhor vão nos levar a fazer a vontade de Deus. Muito obrigado. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço para todos. Não tem nenhum pedido de oração. Eu vou encerrando por aqui. Eu vou postar no YouTube. Tá? O meu canal é José Marcos Barreto Vieira. Se você quiser que eu mando para você o link, eu mando. E se você quiser entrar no grupo, você mande telefone. Eu coloco você no grupo lá do WhatsApp. Tá bom? Um abraço para a irmã Solange. Uma boa resto de semana e até domingo.